Não, o que a gente, assim, esses 2 anos de Fala Guerreiro, a gente recebeu muita gente. E realmente eu tenho aprendido muito, entendido muita coisa, mudado muito o meu pensamento em relação a diversas coisas. E um dos nossos convidados foi o Coronel Alessandro Visaga, que depois eu fiz questão de ir para Juiz de Fora só para conversar com ele, para entender mais esse universo. Ele me explicou uma coisa muito interessante que serve para tudo. Falou da guerra. Hoje nós vivemos num estado de guerra aqui no Rio de Janeiro. Guerra contra a milícia, guerra contra o tráfico, guerra contra o crime organizado. Ou seja, nós temos números de guerra, de mortos, armas de guerra, operações de guerra. Até os nossos policiais usam uniformes de guerra. De guerra. Né? Aqueles uniformes camuflados. E eles também botam os uniformes. Só que ele fala o seguinte, a guerra ela é a política armada. Né? Quando você não consegue negociar, você não consegue usar a diplomacia, então você vai para as armas, para a força. Só que o que acontece? Ela tem 3 níveis, né? Que é o nível político, primeiro, o que você quer atingir, o que você quer alcançar, o que você quer implementar. Você tem o nível estratégico, que é, na verdade, esse nível estratégico é para você conseguir atingir o nível político, das políticas públicas. E o nível tático. O nível tático, eu vejo que nós somos muito bons. Que é o nível tático é o da guerra, o das operações, é o do confronto, é de você ir lá e tal. O nível tático nós somos muito bons. Porém, como isso há muitos anos não há uma política de segurança pública definida do que realmente nós queremos fazer, nós queremos alcançar, a gente fica só no nível tático e não chega a lugar nenhum. Então são policiais colocando suas vidas em risco. De uma certa forma, as operações sempre expõem moradores em risco e a coisa não tem... E pelo contrário, o que eu vejo ao longo desses anos todos, mesmo com histórias fantásticas que foram contadas aqui, de criminosos presos, de operações maravilhosas e bem-sucedidas. No final, o resultado ao longo de 20 anos hoje nós estamos piores do que em 1980, 1990 e 2000. E cada vez a polícia mais desacreditada e mais dividida. Eu acho assim, a gente escreveu a história de Vigário Geral. Vigário Geral, para mim, representa tudo isso. Né? É como se fosse o embrião ali de tudo que ia acontecer, porque foi mais ou menos nesse período, né, entre os anos 80 e 90, que o Estado inventou a guerra contra o tráfico. Decidimos que a nossa grande política de segurança seria a guerra contra o tráfico. Desde então, é o que a gente faz. Agora, quem ganhou essa guerra? Alguém? Vocês conhecem alguém que ganhou essa guerra? Assim, se a política é definida, eu até falo assim, se a gente tem uma política bem definida do onde a gente quer alcançar, por exemplo, até a geografia das favelas, a gente deveria investir para mudar. Porque aquelas geografias, como o Coronel Príncipe falou aqui, são lugares impermeáveis. São lugares que proporcionam a violência, estimulam a violência, até pelo estado deplorável do lugar. Você tem esgoto a céu aberto, você tem casas... O cenário não é um cenário convidativo, até para o morador. O morador está ali por uma questão de necessidade. Mas como começou essa guerra? Porque aquilo ali já existiu, aquelas pessoas estavam ali, morrendo de doenças, né, crianças morrendo ali, muitos morrendo no nascimento, fome, tinha tudo isso. Mas como começa essa guerra? Quando chega para o Brasil a cocaína e as armas. Por quê? Porque nesse momento a guerra passou a ter dinheiro, e muito dinheiro. Quando foi? Você lembra a década? Foi entre 80, na verdade começa lá no final de 70, né, mas 80 é que realmente começa a vir até cocaína. As bocas de fumo começa. Aí assim, tanto é que a grande história acontece quando, e é a grande operação que vai mexer com tudo, é quando há a Operação Mosaico. Quando existe a Operação Mosaico e matam o Toninho Turco, o que acontece? Quem era o grande homem do Toninho Turco, a mula do Toninho Turco na distribuição para as favelas? Era o Cid Acari. E aí aquela região, que é uma região pobre, ela vira a grande história. Você vê, vai ter problemas em todas as comunidades, mas a guerra mesmo, ela vai começar e vai crescer nessa região da Zona Norte. E como é que acontece? É muito estranho. Vigário Geral, ela acontece exatamente porque foram deixando explodir. Né? Quando muda o governo, que era o governo, sai um governo Brizola, entra o governo Moreira, volta o governo Brizola. Não é isso? No governo Moreira é o momento em que nós vamos combater o tráfico, vamos entrar em guerra com o tráfico de drogas. Né? Tanto é que o Emílio Laranjeira, o coronel Emílio Laranjeira, ele é colocado no 9º BPM
para prender o Cid Jacari. Era a única coisa que ele tinha que fazer ali, e fez. Não deu tiro para prender o Cid. Não deu. Mas só que aconteceu, naquela época, começou a haver muita crise na polícia, porque havia também uma informação errada de que não se podia fazer operações em favela, que o Brizola tinha proibido. O Brizola nunca proibiu ninguém de fazer operação em favela. Ele dizia que não podia invadir barracos, arrebentando portas, sem mandatos. Ele dizia que tinha que respeitar os moradores. Mas isso virou um conflito. E como muitos não aceitavam aquela política de segurança, o que aconteceu? Começou a haver guerra mesmo, e isso começa, inclusive, até um pouco antes, né, quando eles estão saindo da ditadura, durante a ditadura, houve muita troca de informação, ensinamento para tortura, para um monte de... Muitos presos políticos ficaram presos com traficantes, né? Dizem que daí surgiu a Falange Vermelha. Isso, com certeza. O nome Falange Vermelha foi até por conta disso mesmo. Mas, assim, quando eles saem, então começa uma guerra interna entre policiais e traficantes. Por quê? Porque no início, esses policiais estavam entrando, e claro que não era toda a polícia, era uma parte, e entrava na comunidade, uns faziam conchavo com os traficantes e recebiam dinheiro. Outros não aceitavam, mas saqueavam, entravam na favela à noite para roubar o traficante.